E aí, pessoal, tudo bem? SB tá on no ar, direto aqui do Festival Apaixon 2025, último dia da feira. Quem não veio tem que correr, só que hoje acaba mais cedo, acaba às 18 horas. E se você não veio, ainda dá tempo, mas corre, senão só ano que vem. E é isso, olha, agora a conversa é a nova reforma tributária, eu estou com convidados aqui. Hoje a mesa está cheia aqui no podcast. Olha, vai ser um papo muito bacana. Eu vou deixar os meus convidados se apresentarem. Olha, muita gente para se apresentar. Doutor Carlos do meu lado, por favor, se apresente, doutor Carlos. Olá, eu sou o Carlos Manuel, sou gerente jurídico da APAS. Um prazer estar aqui com a Super Varejo para a gente falar de um tema tão importante para o nosso setor supermercadista. Marco? Meu nome é Marco Gomes, sou CEO da MG Contécnica. É um prazer e desde já agradeço o convite para estar presente aqui. Gisele? Oi, me chamo Gisele, eu trabalho na Bluesoft, eu tenho o cargo lá de PM de back-office, que é quem cuida da evolução do produto, especificamente na parte tributária. Carlos, vou conversar com o doutor Carlos, porque assim, acho que é importante a gente contextualizar. Eu acho que todo supermercadista, né, Carlos, já sabe, o empresário brasileiro já está... A gente tem uma nova reforma tributária que já está aí, ó, sendo falada, e o ano que vem ela vai chegar para valer. O que a gente pode, o que o supermercadista tem que fazer, tem que ficar atento, Carlos, tem que se preparar? O que vai mudar nessa nova reforma tributária? Os impostos, né? Que alguns que a gente conhece muito, enfim, o que vai mudar? Muito bem, Dani. Só para fazer uma contextualização, né? Com a reforma tributária, a gente vai ter aí a simplificação da arrecadação de impostos e vai ter a unificação de alguns impostos que se transformarão em dois, na verdade três, né? O ICMS e o ISS vão se transformar no IBS, né? E a contribuição e o PIS e COFINS, também com o IPI, vão se transformar na CBS. Bem? E também vai haver a criação do chamado imposto seletivo, que será aplicado naqueles produtos que são considerados prejudiciais à saúde, né? Como bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, cigarros. Esse aí já está preocupando muita gente, hein? Já falo sobre isso. Então, percebam que vai haver aí uma unificação de impostos, né? Impostos de âmbito estadual e municipal e os impostos de âmbito federal, né? Como eu trouxe aqui. E o objetivo, na verdade, é que haja uma simplificação da arrecadação e uma maior eficiência para o setor, né, para as empresas, na apuração dos impostos, né? Porque hoje a gente tem uma gama muito expressiva de impostos que incidem sobre a cadeia de consumo, traz aí uma maior dificuldade, né, para a área fiscal dos supermercados. Eles precisam escriturar esses impostos, escriturar todas. Tem a parte de emissão de notas fiscais, a parte de sistemas, e tudo isso precisa ser simplificado, né? De uma certa maneira, a grande preocupação nessa fase, né, uma vez que houve já a aprovação da Lei Complementar 214 de 2024, já fazendo a regulamentação da reforma tributária, de implementação de sistemas, né, para acomodar as novas alíquotas impostas pela reforma tributária, que é o IBS e a CBS, e também o IS, que seria o imposto seletivo. E aí a grande preocupação é como é que as empresas estão se preparando para essa mudança, sabendo que essa implementação ela vai ser gradual. Ela não será aplicada de uma vez. Então, já respondendo a sua pergunta, a partir do ano que vem, 2026, passam a ser implementadas as alíquotas testes, né? Vai ser, de alguma maneira, uma fase inicial de implementação, mas as empresas elas precisam se preparar para isso. Posso fazer uma pergunta antes de vocês entrarem, da gente começar? Do ponto de vista, na prática mesmo, essa reforma, essas mudanças vão ser positivas? Elas vão ajudar? Elas vão ser importantes? Elas vão realmente resolver, né? Tornar mais simples essa tributação? Olhando para a questão da simplificação, né, e da simplificação na apuração e na arrecadação, eu acho que sim. A tendência é que haja uma redução de custos
sobre a parte fiscal tributária, não especificamente do imposto, mas toda essa parte de implementação, de apuração dos impostos. Isso vai ser bom principalmente para o pequeno? Eu acho que vai ser bom para todas as camadas, né? Para todas as empresas que atuam no setor de varejo, né? Claro que isso não vai ser num primeiro momento. Primeiro momento vai ter que ter investimento, deixa claro isso, né? Investimento em sistemas, implementação, ajuste de sistemas, né? Para você poder preparar a empresa para que ela esteja adequada, né? A essa integração gradual. Agora, uma coisa que é importante, Dani, a gente colocar é que com essa implementação gradual, as empresas vão ter que conviver, a gente costuma dizer que com dois sistemas de contabilidades, né? Uma para suportar as implementações da reforma tributária e a outra com o sistema atual. Pois é. Porque, como nós temos aqui, vai ser uma implementação gradual. Não dá para ser de uma vez, né? Não vai será. conseguir fazer de uma Exato. Tem que manter o atual rodando, né? E continuar com o novo que vai entrar. Vocês estão apoiando, né, Gisele? Essa parte Sim, tecnológica. sim, Como sim. é que vocês, o que vocês estão fazendo aí para apoiar, né, as empresas? Então, se a gente for olhar, muda muito coisas que são até culturalmente antigas, que sempre foi daquele mesmo jeito, né? Então, muda os processos. Então, muita coisa precisa ser revista. Dentro do sistema, como o sistema, todo o sistema RP, ele acaba acompanhando muito os processos das empresas, né? É o que está rolando sistemicamente do que as empresas fazem. Então, como precisa ser revisto esses processos, o sistema também precisa se adequar. Então, não é aquela questão, eu vou somente criar, sei lá, o cadastro das novas alíquotas, um novo imposto, colocar o cálculo na... Não, ele vai bem além disso. Além de calcular os novos impostos, eu vou ter que ver qual que vai ser o impacto disso nas minhas compras, os meus contratos com fornecedores, vai, sei lá, alterar o meu custo, vai alterar o jeito que eu precifico. Então, a reforma, ela traz tanta coisa que as empresas de tecnologia, elas vão ter que se adaptar. E esse é o ponto em que elas ajudam. Né? Então, a empresa de tecnologia ela vem para ajudar, para sistematizar, para ajudar com simulações. Então, a gente sabe que em fases, em 2026, começa o período de teste, em que a gente começa a ter já os valores desses impostos nas notas fiscais, porque já saiu as notas técnicas, com todas as tags, o como tem que ser. Então, a gente já sabe como são os documentos. Mas ainda tem muita coisa para ser regulamentada, muita coisa ainda para sair de detalhe. Então, assim, a gente vê a reforma tributária, mas o ideal é a gente sempre estudar ela pensando como vai ser ela a partir de 2027 para frente. Isso. É nesse período que eu acho que vai dar tudo certo, né? Isso. Então, a Nablusoft, como exemplo, a gente foca muito no que vai ser lá, em 2027, quando entrar o IBS lá em 2029, então a gente olha aquilo lá para entender a estrutura de um todo e já começar, desde já, a pensar nesse futuro. É claro que, nesse momento, o foco maior está em 2026. Isso. A primeira coisa que a gente vai liberar é as notas, as coisas de 2026. Mas não significa que liberou 2026 acabou. Né? Isso vai ter um custo muito alto nesse mercado? Isso, já tem um sistema, vai ter que... Só para que quem está vendo a gente, né, Carlos, entenda, que ele se preocupa também, ele vai ter que investir. O que eu entendo, os supermercadistas, eles têm que se preocupar e têm que se preocupar agora. Agora, né? Porque... Tá atrasado já, né? Quem não começou já tá atrasado. Né? Sim, tá atrasado, porque tem muita mudança, tem muita coisa. E eu acredito que as empresas de tecnologia, claro, os sistemas de RP, eles vão se atualizar, vão trazer as questões, mas eles vão trazer questões que vai mudar o processo. Então, eu tenho que começar a estudar isso já. Qual o impacto no meu fluxo de caixa? Qual o impacto que eu tenho que fazer? Qual o planejamento tributário que eu tenho que fazer para continuar operando depois da reforma tributária? Então, isso é tudo coisas que tem que começar a estudar agora. E, claro, isso tudo tem custo, né? Hoje a empresa está operando, está funcionando, né? Então, eu vejo assim, muito as empresas de tecnologia como aliadas nesse momento, né? Para trazer, ver o que vai fazer, o que vai mudar, né? Tem muita coisa conceitual que se muda. Tem muita coisa estrutural na parte tributária que está mudando, né? Tem muita coisa a ser regulamentada, mas se a gente for olhar a estrutura básica, ela já foi bem definida, né? Agora a gente precisa dos detalhes de como fazer as coisas, né? E isso faz com que a gente tenha mudanças constantes. Então, isso também é uma coisa.
não significa que vai vir a nova versão com a reforma tributária que o RP vai estar pronto. Não. Com certeza vai vir novas melhorias constantes e constantes. Por quê? Porque muita coisa ainda está para ser regulamentada, né? Então... São ajustes constantes, né? São. Eu acho que é importante ter esse acompanhamento, e aí tem um papel fundamental, entrando um pouco... na verdade, a gente fala, está atrasado, mas é um processo contínuo de acompanhamento, Sim. né? Inclusive, as empresas que têm mais estrutura, já têm uma área fiscal estruturada, empresas que já estão criando grupos de trabalho que envolvem a área fiscal, né, a área jurídica, o setor comercial, a área comercial, elas vão estar falando na mesma linguagem ali, porque isso vai, como a Gisele trouxe, vai impactar custo, vai impactar Sim. uma série de movimentos dentro E nesse planejamento. começo, nesse planejamento, a TI ajuda muito, né? As empresas, a tecnologia ajuda muito a descobrir, a ver, né, o que precisa ser feito, né? Então, É isso. Marco, o que você pode aí contribuir para a gente Bom, sobre essa discussão? Depois do que eles falaram, eu estou quase indo embora. Não, não vá não, fique. A A minha, gente quer te ouvir. a minha área fiscal e tributária, né? Mas eu até vou, como já foi bem robusta a informação que chegou até agora na parte de tecnologia, na parte jurídica que o doutor falou, eu vou tomar a liberdade até de falar de um outro impacto que vai ter, que eu acho que é até o que mais preocupa o varejista, né? Por exemplo, o sistema da Bluesoft, ele não é um sistema só fiscal. Eles vão ter que se preocupar com o comercial, eles vão ter que se preocupar com tudo. Por exemplo, algumas pauladas que o varejista vai tomar. Hoje, para quem não, lógico que na mesa sabem, todos são profissionais aqui, mas tem muita gente que não sabe que, por exemplo, tem empresa fornecedor dele que do Espírito Santo vende para cá e paga 1,5 e chega o crédito de 12 aqui de CM. Então, quando vier essa nova forma tributária, vai aumentar 11% no custo da indústria, que vai bater no menor. Entendeu? Então, isso é os impactos que vão vir com isso. Primeiro, né? Eu costumo dizer que antes de melhorar tem que piorar um pouco, né, doutor? Então, por uns 5 anos aí, a gente vai piorar um pouco, a gente vai lidar com duas realidades. Mas agora o mercadista tem que se preocupar não é só com a parte tributária, o efeito que isso vai dar no negócio, o efeito que isso vai dar na formação de preço, porque assim, dizem porque assim, infelizmente eu nasci no varejo e assim, parece que, costumam dizer que varejo é que nem curva de rio, sabe? Para tudo que não presta para ali, né? Mas assim, vai impactar a indústria, que vai ser mais impactada? Ah, tá bom, vai impactar o serviço, que é mais impactado, mas o resultado disso vai chegar no custo do varejo. E tem uma coisa que me aliviou um pouco, né? Nós, da MG, participamos junto com a Abras, do Comitê Tributário em Brasília, para discutir a reforma tributária. E uma grande vitória foi que nós tínhamos, na cesta básica, só 15 itens. A Abras fez um trabalho de sucesso, nós tivemos o prazer de acompanhar e orientar. E, por exemplo, a carne, com a Advindo, se não tivesse vindo para a cesta básica, ia aumentar 25% no custo para o consumidor final. Então, esse trabalho foi muito importante. Então, assim, querendo resumir o que eu falo, existe uma preocupação sistêmica, existe uma preocupação jurídica e tributária, mas existe uma preocupação de negócio também. Porque, assim, e outra coisa que eu falo também, que lá no tempo do SPED, eu tive uma discussão com um profissional da Receita Federal que estava fazendo uma palestra. Por quê? Resumidamente, eles dão o mesmo prazo para o Big Four do que o mercadinho. Então, assim, olha, que nem o doutor falou, a tecnologia que esses caras têm e o prazo é o mesmo para esse cara que não tem nada. Entendeu? Lógico, muito bem assessorado pela Bluesoft, mas eles têm um, né, acho que esse prazo... Então, a preocupação é tributária, e eles vão facilitar, depois de 5 anos, vão facilitar. Mas, por exemplo, nós temos uma unidade em Portugal. Até um dos motivos também, lógico, nós estamos acompanhando o IVA lá, que é o que vai acontecer aqui. Sim. Então já acontece lá. Lá tem 3 alíquotas. Funciona? Como é que tá? Então, funciona. Mas assim, Portugal é uma outra coisa, Brasil é uma outra coisa. Porque a ilegalidade, hoje, para mim, meu conceito que a substituição tributária ajuda muito o varejo, que o tributo é pago na hora que você compra. Né? Agora a gente vai voltar a pagar o tributo na hora da saída. Quem tiver do lado, se ele for irregular, se ele vender sem nota, lógico que nem o doutor estava falando fora, existe toda uma tecnologia para acompanhar isso, certo? Então, mas aqui é Brasil, né? Então, assim, uma coisa que preocupa é essa situação. Então, assim, tem a parte tributária e jurídica, tem a parte tecnológica, mas o empresário também tem que olhar para a parte que, assim, lógico que não vai ser de um dia para o outro, mas de um dia para o outro os preços dele todos vão mudar na formação do preço. Sem dúvida, sem dúvida. Vai ter impacto, sem dúvida nenhuma, na formação de preços.
A ideia é que com a alíquota única, né, você tenha uma alíquota linear para todas, né? Então, acho que vai ficar muito, vai ser um desafio, né, para o setor, principalmente essa questão de operação, na operação de custos, operação e custos, né, dos produtos e tudo mais. Precificação. A precificação é fundamental, por isso que é importante ter uma boa assessoria, estar muito bem acompanhado, né? Ter uma assessoria de ERP muito bem estruturada, a tecnologia. Precisa, né, Carlos? Até os pequenos, principalmente os pequenos, né? Principalmente os pequenos. Os pequenos, a gente sabe que... Vamos falar pequeno assim, né, Carlos? Uma loja, gente, sim. No sentido de comparativo, né, com pequenos, médios e grandes, mas assim, todos serão impactados. Então, desde aquele que está no Simples Nacional, né, até aquele que está no regime de lucro real e assim por diante. Então, eu vejo que o planejamento é o foco, né? Planejamento, ver o que vai acontecer, porque tem mudanças bem grandes, assim. Se a gente for pensar, por exemplo, um varejo que tem um e-commerce que atende o Brasil inteiro. Né? Hoje a tributação é de uma forma. A partir do momento que eu olho a tributação do destino, já muda a realidade, muda uma realidade cultural. As pessoas têm que parar de pensar de uma forma e mudar o jeito de pensar para um jeito diferente, entendeu? Então eu vejo muito assim que é momento de ir lá fazer continha, trazer as coisas para a mesa, para o papel, sabe? Planejamento para entender o que vai acontecer e eu conseguir com o tempo ver, o meu sistema me atende, eu preciso de um sistema melhor, ou, né, eu preciso de mudar os meus fornecedores, eu vou ter que rever os meus contratos com os meus fornecedores, eu vou ter que rever todos os contratos com meus clientes, talvez, não sei, né? As lojas onde estão, elas estão bem localizadas, então tem muita coisa para se repensar, né? Então eu penso que planejamento é o... Então, o que eu queria falar também, até vou falar para os meus colegas, sabe? Tem gente que fala que até 2030 vai acabar a contabilidade. Vai acabar a contabilidade que não é consultiva. Vocês, contadores, vocês têm que ser consultivos. Não adianta só pensar em imposto. Você tem que pensar na formação do preço. Você tem que pensar, nós da MG, com o benchmark de mercado que a gente tem, a gente diz para o nosso cliente qual é a melhor porcentagem daquela despesa. E o nosso cliente MG, ele sabe que a gente vai passar por isso tudo com ele. E vai orientar ele. A orientação tem que vir daqui. Aqui não cuida só de imposto. Aqui cuida de empresas e pessoas. E é muito importante, né? Sim. É muito importante, ajuda muito. Ter essa assessoria completa, né? É fundamental, porque são muitas normas, né? Muitas mudanças. E eu acho que a lição de casa é olhar para dentro, né? Como a Gisele trouxe. Planejamento. Então, olhar para dentro, ver como é que a empresa está lidando hoje, como é que está a parte contábil dela, conversar com suas assessorias. Se a empresa ela tem uma assessoria contábil, a recomendação é converse com o seu contador sobre reforma tributária. Olha, você já está preparado, né, para essas mudanças que virão aí com a reforma? Eu vou ter vou ter que fazer alguma melhoria aqui no meu sistema, né, no meu sistema de ERP, no meu sistema de frente de caixa. Eu preciso ajustar nos meus processos, nos meus contratos com fornecedores, né? Tudo isso, o contador, e não só o contador, mas a área jurídica também, né? Trazendo aqui um pouco para o meu lado, né? Ter uma assessoria jurídica é importante nesse processo, né? Quando a gente está falando de revisão de contratos, em especial. Ajuda, a APAS dá um apoio. Como é que a APAS, aproveitando que você está aqui também, você, né, vai nos apresentar a APAS, como é que está, como os supermercadistas, né, aqui do estado de São Paulo estão se preparando e vocês estão apoiando? Muito importante, a gente vem acompanhando a implementação da reforma tributária lá desde da emenda constitucional, né, da discussão, da aprovação da emenda, a discussão sobre a cesta básica. E nós temos na APAS um grupo de trabalho tributário que é composto por representantes de das mais diversas redes, né, de supermercados. E nós discutimos todos os meses, nós temos uma reunião para falar sobre reforma tributária. E a partir dessas reuniões a gente emite comunicado, a gente prepara uma orientação por um webinar, enfim, tem vários caminhos de comunicação com o associado para que ele esteja preparado, né? Tivemos reuniões também com as empresas de contabilidades,
com as empresas de ERP, estivemos, né, inclusive com a MG Contécnica, com a Bluesoft também, para entender como é que eles estavam se preparando para essas mudanças, né? E isso é muito importante, né? Porque a APAS tem esse papel de orientação dos associados, né? E a gente já vem criando esse trabalho já desde o início, para que eles tenham aí a informação mais completa possível. E o que é interessante é, além de descobrir tudo que mudou, ver o que eu tenho que fazer, eu tenho que ter um acompanhamento disso de agora até o fim, até quando acontecer. Por quê? Ainda tem muita coisa para sair, ainda tem muita lei para ser publicada. Só começou, né? Só começou. Só começou. Então, a gente tem que manter esse acompanhamento constante, né? Então, não é uma questão, eu vou contratar e vou descobrir o que quer e acabou. Não. Ele vai continuar por muito tempo, né? Sem dúvida. E só complementando, só esse trabalho que a APAS vem fazendo, a gente ainda tem também os cursos da escola APAS, né? A gente tem já alguns cursos que já tratam de reforma tributária. Digital, né? Isso, a gente já tem uma nova plataforma né, no campus virtual da escola APAS e a gente já tem, a partir dessas discussões que a gente tem no grupo de trabalho tributário, a gente prepara conteúdos para que a escola divulgue isso, seja num curso nas regionais, seja num webinar, que isso chegue ao associado. Então, eu queria comentar uma coisa que, assim, faz 39 anos que eu estou na parte contábil, mas, sei lá, eu nasci numa caixa de tomate, faz 58 que eu estou no varejo. E existe uma restrição quanto às associações. Existe? Existe. Existe porque, assim, em todo lugar, até numa igreja, tem gente que soma e gente que não soma. Só que, assim, APAS, Abras, por exemplo, falando a SERJ no Rio, Águas em Goiás, né? São reconhecidas, né? São reconhecidas, mas não é só isso. Tem aqueles caras que continuam. Você não acha que todo varejista ama APAS, não. Não. Claro. Mas agora eu queria registrar uma coisa para vocês aqui. É o seguinte, na Bíblia está que é na multidão que tem sabedoria. Então, fora, na associação, você tem o relacionamento não só com a APAS, como os seus pares. Então, é muito importante o associativismo agora. Mas não acha que você vai achar só gente que soma. Às vezes você vai lá para aprender um pouco do que você não tem que fazer também. Mas é muito importante. Não tenho participação nenhuma na APAS, nada, não sou diretor, não sou nada. Mas eu acho que a partir de agora, principalmente, é muito importante o associativismo. Esse é o nosso papel. Só falar um pouquinho do imposto seletivo, porque, meu Deus, esse imposto aí, a indústria está bem preocupada. Porque, né, algumas que têm esses... O que você acha? Está controverso. O que você pode dizer aí desse imposto seletivo? Como é que está sendo aceito por aquelas fabricantes, né? Enfim, como é que vai ser essa questão aí dentro do varejo? Meu Deus, esses preços. O que você pensa desse imposto? O objetivo do governo é desestimular o consumo, né? Sim. Então, a gente espera que haja aí alguns itens aí, né? haja uma tributação mais Pesada, reforçada, né? mais Pesada. pesada sobre alguns itens, porque o objetivo é esse, de fato, desestimular. Não que vá reduzir talvez o consumo. Hoje você tem, por exemplo, o cigarro, que é altamente tributado. O cigarro Já tem uma né? alíquota pesada né? de imposto sobre ele e as pessoas consomem. Agora, eu acho que isso a gente ainda é uma fase ainda de implementação, né? O imposto seletivo ele ainda não está muito bem definido em termos de alíquota, né? Hoje as alíquotas padrões, né, que a gente está falando aqui do IBS, CBS, já existe uma perspectiva, né, entre 26,5 e 28, tem uma discussão, não tá, essa alíquota não está fechada. Agora, o imposto seletivo ainda vai evoluir, talvez, aí com uma discussão maior, né? Mas é algo que se espera que haja uma tributação mais expressiva para a redução de consumo. Sim. E uma das coisas que eu vejo, assim, por exemplo, a gente lá na Bluesoft, né? A gente a gente faz todos os desenvolvimentos, as funcionalidades, pensando em algo cada vez mais configurável. Por quê? Como tem muita incerteza, como eu ainda não sei como vai ser a alíquota do imposto seletivo, do IBS, do CBS, então a ideia é deixar cada vez mais na mão do usuário com que ele consiga configurar o que precisa, o que não precisa. Claro, não deixando coisas ilegais, mas sempre trazendo a configuração para com que eu tenha várias simulações diferentes. Então,
Isso eu acho que, conforme for saindo, né, as normas, conforme for saindo as Existe alíquotas, uma ordem para essas normas? ordem? Essa é uma ordem para elas saírem? Não. Não. Não, isso eles vão liberando. A gente sabe que vai ser as resoluções, que lá vai ter as alíquotas. Entendi, não existe uma. A gente vai esperar e daqui a um Não. mês, Exato, depois. exato. Não, o que a gente sabe é a alíquota de 2026. Né? Aí tinha o comitê gestor, agora já foi definido, então eles vão começar a discussão entre eles lá, e daí entrar no consenso deles lá, para daí começar a sair as normas, né? Aí o que a gente, né, eu vejo que as empresas de RP, elas podem acertar mais, se elas deixarem tudo cada vez mais configuráveis, porque daí na hora que faz uma mudança dessa, eu não preciso ir lá ter que voltar a revisitar aquela funcionalidade, né? Mas Deixa uma possibilidade de ajuste, né? sim. Não, isso é inevitável. Só uma comparação aqui a respeito da alíquota, né? Se a gente pode pegar uma comparação, eu acho que essa alíquota que a gente dê, seja 26 e pouco, seja 28, a gente já tem um parâmetro, por exemplo, em Portugal é 23 a alíquota máxima. Por que aqui tem que ser maior? Né? Outra coisa, a briga que a gente teve lá junto com a Abras para poder aumentar a cesta básica, tem muita coisa que é crucial na vida do ser humano e não deixaram colocar na cesta básica. Então, só queria colocar essas duas observações. Eu acho que a alíquota já está... Eles falaram que não ia ter aumento tributário. Na minha opinião, já estão aumentando a carga tributária, certo? E essa alíquota não é favorável para ninguém, muito menos para o varejo. Vai pegar toda a absorção disso. O impacto final vai ser lá para o consumidor, né? Acho que Vai sentir esse impacto. acho que Chega a quando? partir da implementação, já em 27 começa, mas assim, como nós falamos, a implementação ela vai ser gradual Tá. e só em 2033, né, ela passa a estar totalmente integrada e vai ser, os impostos deixarão de existir, né? E aí nós vamos trabalhar só com duas alíquotas, na verdade não, com dois impostos, que é o IBS e a CBS. Mais Então, o IS. Mais o IS, Mas desculpa, sabe só bem uma corrigido. pergunta, gente, aqui de todos aqui na mesa, eu sou, assim, eu represento, né, o consumidor, hoje eu tô assim, né, por exemplo, eles vão ter que operar com dois sistemas, né, os supermercados no começo, as empresas no geral, né, no novo e no antigo, nesse de agora. Sim. Mas ele vai recolher, no novo vai estar rolando esses impostos, né, e ele vai dividir essa coleta de impostos, Então, meu Deus, né? O que acontece? Não pode acontecer de pagar duas vezes o mesmo imposto? Não, é isso que a gente está Meu se Deus, preparando, porque eu tenho a sistemática dos impostos que estão em vigor e eu tenho a sistemática do novo. Tá. Então eu tenho a funcionalidade que já funciona hoje, que tem lá o PIS, COFINS, suas apurações, e eu vou ter os novos. Então eu tenho que fazer, nesse momento, os dois trabalharem juntos. Então eu tenho que trazer os novos impostos, os novos cálculos, mexer naquilo, mas não esquecer no impacto do que já está hoje, né? Então, lá em 2027, eu paro de ter o PIS e COFINS, entra a CBS. Como o sistema vai se comportar nesse momento? Em 2033, o ICMS, ali eu começo a pagar um pouquinho menos no primeiro ano e um pouquinho mais do IBS. No outro, um pouquinho menos de ICMS de novo, e isso vai levar anos. Entendi. E vai reduzindo, e vai reduzindo. Então, o que acontece nos sistemas nisso? Eu preciso me preparar nesse paralelo, né? Eu preciso me entender o que é a funcionalidade hoje, o que é a funcionalidade até 2033, que eu tenho esses paralelos, e depois o que vai ser só a partir dali para frente, né? Isso vai ser definido na regulamentação, né? Mas na minha cabeça, se eu fosse eles, eu fazia o seguinte, as duas apurações. Só que o que desce na nova tributação, eu abatia do total aqui dessa. Não fazer como aqui hoje é produto a produto, entendeu? Apurou aqui, o valor é esse daqui. Eu abato e pago a mesma coisa, porque realmente a preocupação é você pagar dois impostos. Então, na minha cabeça, Isso ainda, não sei, eu acho que não está bem definido ainda, né? é isso que eu tô pensando. Não. Sobre isso é o que passa na minha cabeça. O que vai acontecer é que, bom, a partir de 26, realmente vai ser uma alíquota teste, mas a gente vai ter que conviver com esses dois regimes. Enquanto ela não for ainda implementada integralmente, a gente vai ter fazendo essas calibrações, eu acho que seria essa a palavra, né? Sim. A gente vai calibrando o sistema para ir adequando essas alíquotas que serão implementadas de forma gradual, né? Então, a partir de 27 já começa, né? O 26 é 0,1 que entra de IBS, né? Isso. 0,1. É para testar mesmo, né? Isso. E aí 27 já começa
efetivamente a ter uma alíquota. Vai subir também a alíquota e a gente vai gradualmente aplicando. Mas como a Gisele trouxe a informação, o que é importante é a gente ter um acompanhamento contínuo, até para que o sistema seja adequado conforme as orientações, seja da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Receita Federal, né? E tem coisas que vai acontecer, né? Eu trabalho com empresa de RP já faz alguns anos e a gente acompanha, né? Sempre fui da área tributária, então quando vem o SPED, quando vem, né? Isso é uma coisa que a gente sabe, né? Passaram outras vezes. Já passamos outras maneiras, vezes, né? de outras maneiras, não tão grande, nunca Claro, tão grande quanto essa, mas já passamos outras vezes. E o que eu percebo? A gente já sabe mais ou menos como essa banda toca, vamos dizer assim. Ai, que bom, né, Carlos? Que bom. Isso Então, saiu uma nota técnica e tinha lá as tags. Aí saiu uma atualização da nota técnica, sumiu já algumas tags. Eu falei, não está bem definido ainda. As coisas eles ainda estão entendendo do lado deles lá também como eles vão lidar com essas informações. Por isso que eu digo que o acompanhamento constante é muito importante, né? Porque nada impede de mês que vem sair de novo uma nova versão da nota técnica, alterando uma coisa que agora já está definido, né? Então, na pergunta que você fez, eu entendi que a pergunta teria sido se nós íamos pagar, como vai ter as duas apurações, se nós íamos pagar os dois impostos. Eu não sei se isso não foi regulamentado ainda, mas eu acho que pela lógica, eles deveriam abater um do outro. É que nem eu falei, faz as duas apurações, o que eu entendo também. no final deveria bater um do outro. Mas não tem nada resolvido sobre isso, né? Não tem nada específico. Essa parte de talvez haja uma compensação, né? Porque de fato é uma pergunta interessante de você ter uma bitributação. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer? Vai acontecer ter uma tributação mesmo. Eu vejo assim, eu não sei, meu entendimento, né? Se tem muita notícia que fala sobre a compensação. E tem notícias que falam que se eu tiver as minhas obrigações acessórias cumpridas, pelo menos em 2026, eu não terei que fazer o recolhimento, né? E se a gente olhar, de novo, eu vou falar da nota técnica, mas se a gente olhar a nota técnica, tem várias rejeições que elas estão só para implementação em 2027. Ou seja, eu entendo ao ver isso que vai entrar em 2026, mas eu tendo o valor na nota técnica, a minha obrigação nesse momento está cumprida. Então não terá o recolhimento, não terá compensação. Mas repito, isso é meu entendimento que eu vejo pela parte sistêmica, pela estrutura do XML, pelas coisas lá. E daí 2027, sim. Aí lá já está falando, PIS e COFINS deixa de pagar, não tenho mais apuração do PIS e COFINS e começa do IBS e CBS, né? Não, minto. Só do CBS. Só do CBS. IBS não entra em 2027, não. Mas eu percebo que nesse momento, a gente, em 2026, pelo menos, eu não teria os dois pagamentos, porque eu vou destacar, mas não vou recolher. Isso. E 2027, daí eu paro de ter um imposto e começo a ter outro. Entendi. Mas é meu entendimento isso, que eu olho pela estrutura. Mas você sabe que nas nossas últimas reuniões, no grupo de trabalho tributário, nós tivemos essa